Hi guys, eu sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai continuar um pouquinho o nosso Simple Past. Hoje então o assunto são os verbos irregulares, os irregular verbs. Antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like lá no Facebook, segue lá no Instagram, depois dá um like no vídeo, comenta, compartilha. Então, vamos lá, vamos continuar o passado no inglês. Só para relembrar um pouquinho então, a gente vai usar o Simple Past para falar de ações que são completas no passado, que elas já terminaram, aconteceram e ficaram no passado, não tem nenhuma influência no presente nem no futuro. E normalmente a gente vai usar esse tempo específico, o Simple Past, com expressões de tempo, porque nesse tempo verbal é muito importante quando que as coisas aconteceram, porque justamente a gente quer dar ênfase que essas coisas aconteceram no passado, estão no passado e não tem nada de influência agora ou para o futuro. E, novamente, como é ao mesmo tempo, a gente vai precisar de um verbo auxiliar em negações e interrogações. Vamos ver então. Os verbos irregulares. Essa é uma tabelinha aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Não é tudo isso que a gente vai ver. Porque assim, quando a gente fala de verbos irregulares, a gente sempre tem uma tabela de verbos irregulares na língua inglesa. Isso vocês podem pesquisar, é muito fácil de achar, tem em tudo quanto é lugar, tá? Só que essa tabela tem 3 colunas. E é importante a distinção dessas colunas pra gente. Por quê? Olha o que tem na primeira. Na primeira é o verbo normal, no infinitivo, sem nenhum tipo de conjugação. Essa é a primeira coluna. O Simple Past, ou a segunda coluna, como também é muito comumente referido, ou Past Simple, Simple Past, tanto faz, é como os verbos irregulares são conjugados nesse tempo específico. E depois a gente tem o Past Participle, que é o particípio, que é a terceira coluna. Isso aqui a gente não vai usar agora, eu só trouxe para ilustrar mesmo. No futuro a gente vai usar. Agora é importante isso aqui. Então, vocês vão ouvir falar da conjugação do Past Simple, do Simple Past, na segunda coluna. Porque, bom, segunda coluna, coluna do quê? Dessa tabela. Então, agora vocês sabem, os verbos irregulares no inglês existe uma tabela, ou várias tabelas, porque a lista é bem longa. Então, a gente tem aqui a conjugação deles. Por quê? Eles são irregulares por quê? Porque eles não têm uma forma fixa. Os regulares, como a gente viu no outro vídeo, é só colocar ed, ou seja, eles vão manter a forma do verbo, boa parte da forma do verbo, só vai modificar às vezes o finalzinho ali com o y, principalmente, e vai ser só colocar ed. Os verbos irregulares, não. Vocês podem já ver o be, vira was ou were. Às vezes, ele vai ter semelhanças e às vezes ele vai virar uma coisa totalmente diferente. Por isso que eles são chamados de irregulares e por isso são um pouquinho mais complicados da gente aprender no início. Mas vamos ver. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui. I drank coffee this morning. You went to the movies e she did the homework. Vocês lembram que a gente usa o did como auxiliar? Ele pode aparecer como verbo principal também. Ele é o auxiliar do passado, mas ele é também um verbo. Ele pode ser usado como verbo principal, porque ele é o do. O did nada mais é do que o passado do do. Então, ela fez o tema. Do the homework, no passado, did the homework. Então, vamos ver essas frases com mais detalhezinhos. Então, olha só. I drank coffee this morning. Eu bebi café de manhã. Drank é o passado de drink. Went é o passado de go. Did é o de do. E olha só, they bought the books last month. Eles compraram os livros no mês passado. They bought é o passado de buy. Então, como eu falei, alguns mudam completamente de forma. Mas tem que estudar, tem que tentar e a gente consegue aprender. Então, a estrutura da frase vai ser a mesma. A gente vai ter o sujeito, o verbo principal, só que agora não tem ed, porque ele é irregular. Depois a gente vai ter o objeto e uma indicação de tempo, que pode aparecer ou não. Se não aparece, a gente entende que isso aconteceu no passado e não continua.
Na negação, a gente vai usar o didn't, que nem nos verbos regulares. Olha só, I did not ou I didn't drink coffee this morning. You didn't go to the movies yesterday. She didn't do the homework e they didn't buy the books last month. Que nem os verbos regulares, quando a gente usa negação, o verbo não vai estar no passado. Lembrando, buy era o bought. Quando a gente negar, quando a gente dizer que eles não compraram os livros, a gente vai usar o didn't e buy, o verbo sem conjugação no passado. Por quê? Porque o passado já está aqui no did. A gente não pode colocar dois passados aqui. Então, didn't, já indicando o passado, e o verbo, né, na base dele, normal, no infinitivo. Quando a gente for fazer perguntas, mesma coisa. Coloca o did na frente, o sujeito, e o verbo principal. Então, did I drink coffee this morning? Did you go to the movies yesterday? Did she do the homework? Did they buy the book last month? Tá? Segue a mesma estrutura: did, sujeito, verbo principal, objeto, indicação de tempo. Essa parte aqui não tem mistério. O que realmente complica o simple past com os verbos irregulares é a conjugação deles no passado. Então, para negações e interrogações, vocês não se preocupem, porque tendo did como auxiliar, o verbo está no infinitivo, né? Não tem que se preocupar com nada. Agora, já na afirmativa, sim, mas daí a gente já vai ver. Mas então, a gente tem as perguntas. Como é que a gente responde essas perguntas? Né? Da mesma maneira, a gente vai ter o auxiliar, tem que cuidar quem é o sujeito, qual é o verbo que está sendo usado, só para saber o que está sendo dita a frase. Mas a gente pode até responder sem saber o que é, só olhando com o que começa e qual é o sujeito. Did they buy the books last month? Yes, they did. No, they didn't. Exatamente a mesma coisa que a gente faz no simple present e no simple past com os verbos regulares. Repete, coloca yes, coloca o sujeito que repete da frase e o auxiliar que foi usado para fazer a pergunta. Só isso, não precisa de mais nada para responder. E claro, ou sim ou não, não os dois na mesma frase. Agora, vamos olhar um pouquinho com mais de calma com os verbos irregulares. Tá? Como eu disse, são irregulares, eles não têm uma regra. Alguns vão mudar totalmente, outros não. Então, eu trouxe aqui vários exemplos para a gente entender um pouquinho o funcionamento desses verbos, né, e já aprender alguns mais. Então, os que vão ficar um pouco mais diferentes é o be, que a gente tem was e were, verbo to be, no passado was ou were. O do vai ficar did, só vai manter a letra inicial. O make, de fazer, também fica made, a gente vai trocar o K por um D. Have fica had. Go é outro que muda totalmente, o passado é went. E see, de enxergar, fica saw. Aqui eu coloquei eles em grupos porque tem algumas coisas em comum. Então, olha só aqueles ali. Naquele grupo de lá, a gente vai trocar uma vogal pela letra A, como sing, begin, drink, give e run. Run é um U, mas eu coloquei ele agrupado ali porque ele vai trocar a vogal pela letra A. Então, a gente tem os passados. Sang, began, drank. Lembra que eu usei exemplo com drink? E o drank? É isso que acontece. A gente tem o gave e o ran também. Então, alguns vão fazer isso. Vai trocar uma vogal pela letra A. Outros vai trocar um Y por ID. Olha só, normalmente quando a gente vê um D no final, a gente tem a tendência a pensar que é regular. Mas aqui não é por quê? Porque não tem ED. Aqui os regulares têm ED. Ele não é considerado regular porque é só I e D. Então a gente vai tirar o Y e botar ID no pay e no say. Então pagar e dizer, né? Pagou e disse, paid e said. Tem alguns verbos que não vão mudar nada. Vai ficar exatamente a mesma coisa. Então aqui a gente tem o read e o put. O put vai ficar inclusive a mesma pronúncia. Put no presente e put no simple past. O read vai mudar a pronúncia. Read no presente, de ler, e no passado,
red, que nem a cor. Então, read, read no passado. Alguns verbos aqui vão trocar a vogal ou as vogais pela vogal O. Então, a gente tem drive, write, speak, break e take, que a gente vai transformar essas vogais em O. Então, a gente tem drove, wrote, spoke, broke e took. O spoke e o broke é um pouquinho diferente, porque a gente vai ter E e o A e vai ficar O e vai terminar com E o verbo. É uma modificação um pouquinho diferente. E o took, que na verdade vai pegar duas vogais e colocar no meio como O. Então, drove, wrote, drive, write, vai trocar o I, que nem aquele caso ali, só que agora é por O em vez de A. Esses aqui é outros que têm uma modificação um pouquinho maior. Então, buy, bring, think, fight, eles vão terminar com O-U-G-T. Então, buy vira bought, o bring vira brought, o think, thought e o fight, fought. Tá? Essas coisas aqui não tem muito assim explicação, não tem regra por trás disso. Então, eu trago os exemplos e a gente tem que estudar, tem que fazer exercícios, como vocês acharem melhor estudar esses verbos para poder aprender eles. Outros que são similares aqui é o teach, de ensinar, e catch, de pegar. Só que em vez de ser O-U-G-T, é A-U-G-H-T. Então, teach fica taught e catch fica caught. Eat vai trocar as vogais. Em vez de ficar eat, no passado de comer, vai ser ate. Então, esses são alguns verbos. E aqui a gente tem os outros. Né? Não são todos os verbos irregulares. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a lista é enorme. Enorme. Então, fica meio impossível trazer todos. Mas esses daqui são os que a gente tem um pouquinho mais assim de regularidade dentro dos irregulares. Então, ali naquele canto a gente tem os que terminam com T. Então, a gente tem feel, send, keep, build, no presente ou no infinitivo. No passado, eles vão ficar felt, sent, kept e built. Eles vão terminar com a letra T. A gente vai trocar, normalmente, P, o D, pelo T nesses verbos. O leave é um que vai ficar totalmente diferente. Leave de sair fica left no passado. Tell e sell, então a gente vê, ó, quando tem ELL, vai virar OLD. Então, tell, told, sell, sold. Esses aqui, quando a gente tem AND, vira OOD. Então, a gente tem stand, de ficar de pé, stand, stood, e understand, de entender, compreender, understood. A gente tem esses dois, porque na verdade a gente tem uma palavra dentro da outra, stand e understand. Então, é a mesma coisa. O hold é outro que vai trocar a vogal. Então, de hold fica held, com E. E alguns aqui que a gente tem, o grow e o know, que termina em OW, vai ficar EW. Grew e knew. Outro verbo que vai terminar com EW no passado é o fly. Claro, aqui não tem nada a ver com esses dois nessa construção aqui, mas o passado ele vai ser agrupado junto ali, porque o passado de fly é flew. Ok? Eu sei que é um pouquinho mais difícil esse conteúdo, então, né? Vai pausando, vai vendo os verbos, faz anotações se precisar e vamos aprender, que daqui a pouquinho tem o present perfect e a gente vai ver a terceira coluna junto. Então, a gente tem que realmente saber esses verbos aqui para poder entender a lógica por trás da terceira coluna, se é que tem uma lógica. Vamos ver cenas de próximos capítulos aí. Então, por hoje é isso. See you next time. Bye, bye!